Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? É nós de novo, estamos voltando aqui para mais uma aula número 3 de mobile. Começa essa semana. Vamos lá, essa semana aqui a gente vai ver mais dois componentezinhos aí para a gente encerrar essa fase aí. Dois não, três. Encerrar essa fase aí. Vamos começar então? Vamos lá. Então é isso daí, a gente está então começando essa parte da aula aqui, que continuamos com os componentes que a gente já estava vendo anteriormente. Quais os componentes que a gente vai ver aqui? Vamos fazer algumas observações iniciais aqui para a gente começar. Então é o seguinte, nós vamos ver nesta aula como trabalhar com switch e deslizador. Aí ainda nessa aula número 3, na próxima parte, a gente vai ver o notificador. Tá? Então vamos lá, switch. O que é o switch? Talvez você pense. O switch é muito simples. O switch é esse carinha aí, é uma alavanquinha que serve para você ligar e desligar. Então o comportamento dele é muito simples e parecido com o que a gente já viu no checkbox. A diferença é que o checkbox ele fica marcado ou desmarcado. E aqui o atributo que a gente usa é o on. Ligado e desligado, que indica que ele está ligado ou desligado. Então, quando ele está nessa posição que você está vendo aqui, ele está ligado. Quando ele está na esquerda, ele está desligado. Muito simples. Sua aparência lembra uma alavanca, então a gente pode usar ele quando a gente quer passar uma ideia de ligar e desligar para o usuário. Bastante útil. Também é possível programar o evento alterado. E isso faz com que ele se torne um objeto ativo. Quer dizer, na hora que você mexe nele, ele muda o estado, ele pode executar alguma coisa. Ou você pode trabalhar com ele passivamente também. Você pode ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar. E só quando você apertar alguma coisa que vai acontecer. Certo? Bom, vamos lá. Vamos usar ele então? É o seguinte, para essa aula aqui, nós vamos continuar usando aquelas aulinhas anteriores que a gente fez, tá? O mesmo projeto. Então, abra lá novamente o mesmo projeto da aula 1 e 2 e a gente vai usar a primeira janela, a janela Screen 1, que é a janela inicial para trabalhar com esses componentes aqui, tá bom? Então, vamos lá. Abrindo aqui, ó, o que eu quero que você faça? Eu quero que você adicione um switch e coloque ele como SW, nome dele, modo escuro, e o texto modo escuro. Então vamos fazer isso aqui lá no nosso App Inventor. Vamos lá. Então você vem aqui e procura o switch. Puxa ele aqui. Tá aí o switch. E aí eu quero que você mude ele, renomeie ele para SW modo escuro. E o texto dele modo escuro. Se você olhar os atributos do switch, você vai ver que é mais de estética mesmo. Cor, esse ativado e desativado todos têm, o tipo da fonte que está usando aqui, o tamanho da fonte, 14, também o tipo a largura, se ele vai preencher todo o espaço. Eu não vou preencher nesse caso aqui. E o principal, né? Se ele está ligado ou está desligado. Ó. A gente vai começar com ele desligado. O texto modo escuro e o resto também são padrões de cores aí para você mexer. Tá? Não tem segredo. É isso aí. O que a gente vai programar ele? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer, quando ele ligar, a tela fica escura. Quando ele desligar, a tela fica clara. Tá? Então, é muito simples a programação. Não tem segredinho, não. Aqui, ó, vamos dar sequência aqui, ó. Então, o que eu quero que você faça é que fique desse jeito, conforme você já viu, né? Com o switchzinho ali. E agora nós vamos programar o evento alterado. Quer dizer, na hora que eu apertar ele e alterar o status dele para on ou para off,
então ele vai ficar com o fundo da tela preta e quando desligado com o fundo da tela branco. Muito simples. Vamos lá, vamos fazer isso lá no App Inventor. Então vamos lá no bloco. Essa é uma das maneiras de programar ele, tá? Então a gente está aqui no bloco, deixa eu só encolher esses blocos que a gente não vai usar agora. E a gente vai usar então o nosso SW escuro quando alterado. Esse é o evento. Quando o SW modo escuro for alterado, então eu tenho que colocar uma lógica aqui, né? Um controle C, então se não. Por quê? Se tiver on, vai ficar escuro. Se tiver off, vai ficar claro. Então aí é muito fácil. Eu pego o SW modo escuro e uso o atributo on. Aqui, ó. Então se ele tiver on, o que ele vai fazer? Aí eu vou pegar a screen e eu tenho aqui fundo, o cor do fundo, ó, ajustar a cor do fundo. Muito simples. Então, ajustar a cor do fundo para... Aí eu tenho aqui cores, preto. Pronto, ficou no modo escuro. Caso contrário, se não, ele vai ajustar para branco. Na verdade, o original ali está cinzinha, né? Mas não tem problema, vai ficar branco. Então vai ficar alternando entre preto e branco o fundo. Muito simples, né? Não? Então é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Olha lá, o mesmo código para você ver com mais clareza aí. Pessoal, não tem segredo, né? Eu poderia até mudar o on e off do switch pela programação também. É tudo livre. Aí você tem várias maneiras de programar o carinha, certo? Eu não vou testar agora, mas vocês podem testar depois. Então esse foi o switch, tá? Vamos para o próximo? Alguma dúvida sobre o switch? Se tiver, manda depois para nós, certo? Mas não tem segredo. Switch, molezinha, molezinha, molezinha. Vamos passar para o próximo? Próximo é o deslizador. Deslizador. O que é isso? Talvez você se pergunte. Bom, esses nomes em português são bem estranhos mesmo. Mas o deslizador é também conhecido como slider. O nome correto dele é slider. Então, ele serve como um componente com dupla função. Ele tem duas caras. Por quê? Porque ele pode ser usado de um modo passivo para que o usuário deslize ele. Então, o usuário pode aumentar e diminuir alguma coisa. Aumentar e diminuir volume, aumentar e diminuir texto, aumentar e diminuir fonte, aumentar e diminuir, enfim. Então, isso pode ser feito com o deslize do dedo do usuário. Mas ele tem um segundo modo de usar, que é incrementá-lo ou decrementá-lo pelo código. E então, aí a gente pode trabalhar com ele como se fosse uma barra de progresso. A gente pode até tirar aquele botãozinho de indicador para o usuário não pôr a mão nele ali. Então, aí ele se torna uma barrinha de progresso. Interessante, né? Legal. Esse é um componente muito legal de usar. É importante definir algumas coisas. O valor mínimo, o valor máximo, para você criar uma barra de progresso que tem um início e um fim. E aí também é importante você definir aliás, a posição dele, né, que ele fica, ele está. E o evento posição alterada ocorre quando a posição do slider é alterada. Interessante também que ele trabalha com valores não inteiros, ele trabalha com valores com casas decimais também, mas você pode trabalhar com inteiro com ele também. Vamos programar? Então vamos pegar o deslizador, vamos adicionar ele lá então na nossa mesma janelinha ali, a janelinha Screen 1 do nosso projeto. Renomeie para SL tamanho fonte, coloque a largura para encher principal, valor mínimo 10, valor máximo 30 e a posição do indicador 14. Então vamos lá fazer isso. Vamos no nosso App Inventor. Estamos aqui, vamos voltar para o design e vamos puxar um deslizador aqui. Vamos ver, cadê ele? Agora aqui, puxa aqui.
Deslizador, tá mais no começo, né? Tô marcando toca aqui. Ah, tá aqui mesmo. Deslizador. Aí, eu quero que esse deslizador, então, chame-se SL de slider, tamanho, fonte. Ok. Muito bem. Aí, o que eu quero aqui? Eu quero que a largura dele seja preenche principal. Veja que ele nem tem altura, né? Porque a altura dele é o padrãozinho aqui. Aqui, ó, vamos estabelecer os valores máximos e mínimos. O valor máximo vai ser 30. Para não passar de 30 a fonte. Eu quero mexer na fonte aqui. E o valor mínimo vai ser 10 mesmo. E o valor padrão, 14. Porque se você olhar, ó, as nossas fontes aqui estão tudo 14. Ó. 14, 14, 14. Então a gente vai deixar o 14 aqui. Muito bem, é isso aí, tá configurado. Agora vem a parte da programação. Vamos programar? Vamos programá-lo? Olha lá, então ficou assim, né? Você viu aí? Aqui, na hora que você está desenvolvendo, ele fica esquisitinho assim, tá? Parece que não é uma barra de progresso ou não é um slider. Mas na hora que ele executa, ele preenche todo o espaço aqui, tá? Fique tranquilo. Bom, então vamos programar. O que a gente vai fazer? Vai alterar dinamicamente o tamanho das fontes da janela de acordo com a escorregada ali do deslizador. Então a gente definiu 14 como padrão. A gente vai usar o evento posição alterada e esse evento é interessante que ele passa parâmetro. O parâmetro que ele passa é a posição atual. Então a gente usa esse parâmetro para atribuir esse posição atual para o tamanho da fonte dos outros componentes. No caso, a gente não precisa fazer em todos, mas seria bom fazer em todos, mas eu vou fazer em alguns para a gente ir mais rápido aqui, tá? Então vamos lá, vamos para o App Inventor. Aqui está. Então vamos para o código, blocos. Vou dar uma encolhida nesse bloco e vou pegar o slider, tamanho fonte, e vou usar o evento posição alterada. Tá aqui, ó, posição alterada. Veja que vem um parâmetro aqui, ó, posição do indicador. Então eu vou usar isso aqui porque a posição é justamente valores que eu criei para os valores de fonte, por isso que já está no 14. Então toda vez que mudar, vai mudar a fonte também. Legal, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui os objetos que eu quero mudar. Por exemplo, txt exemplo. E eu procuro aqui tamanho fonte. Tamanho fonte, cadê? Tamanho fonte. Ajustar tamanho fonte. Muito fácil, ó. Ajustar tamanho fonte para... Aí aqui, ó, já vem o parâmetro que foi passado por, né, pela função posição de indicador. Pronto, a gente faz isso com os outros também, ó. Ajustar tamanho da fonte do txt idade. Encosto o mouse aqui, ele já vem aqui. Vamos ajustar o tamanho da fonte tamanho da fonte do combo box. Encosto aqui, já vem aqui. Vamos ajustar o tamanho da fonte da label exemplo. E chega, né? Se tiver mais alguma coisa, vocês ajustam depois. Tamanho da fonte. Encosta aqui e pronto. Olha que legal. Aí, conforme o slider mexer, o tamanho da fonte automaticamente, dinamicamente, vai mexer também. Sensacional. Então é o que você está vendo aqui agora. Ah lá. Acho que foram os mesmos que eu coloquei aí, né? Label, botão. Ah, não coloquei o botão. Mas tá tudo aí. Tudo que você quiser alterar o tamanho da fonte, você altera aí e aí testa, vai ficar muito legal, certo? Então essa aulinha é isso daí, ó, bem curtinho, né? Esses dois objetos por enquanto, como é que a gente usa eles? Muito legal esses objetinhos, facinho de usar. Depois é o seguinte, a gente vai apresentar uma mudança aqui nesta aula. O que vai acontecer agora?
Nós vamos falar sobre os próximos passos na próxima aula. Mas tem uma outra parte desse mesmo vídeo aqui, está separado, mas é do mesmo vídeo, que nós vamos resolver um exercício. Então vai ter um exercício resolvido. Nós vamos fazer aqui ao vivo. Então você pode fazer o exercício se quiser, mas o exercício vai estar resolvido já. Você pode me acompanhar e fazer se quiser, tá bom? Então aproveite, fica aí, né? Vamos só ver aqui o que nós temos para a próxima, para futuro aqui, né? Próximos passos. Na próxima aula vamos utilizar o componente de notificação. É isso que a gente vai ver na próxima parte. Então, acessa lá o vídeo seguinte, que é o vídeo do exercício resolvido, tá? Acessa lá imediatamente. Então, ficamos assim. Tchau.